No ano litúrgico, o Sérgio falou, tem a Quaresma, tem início na quarta-feira de cinzas, termina na quarta-feira da Semana Santa, e estamos na Paixão, e depois tem a Ascensão, depois tem o Pentecostes. E a Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira da Semana Santa, é um tempo de conversão, de penitência, de jejum, de esmola, de oração, como preparação para a Páscoa. A gente, quando fala de Jesus Cristo, a gente está diante de um mistério. Um mistério porque é a encarnação do Verbo. É a presença de Deus entre nós. O Verbo se fez carne. E ao fazer isso, ele começa no útero de uma mulher. Ele não veio pronto, homem. Ele nasceu, foi menino, foi bebê. Então, o Verbo que se fez carne começa no útero de uma mulher, continua com um parto numa estrebaria e termina no suplício na cruz, fora dos muros de Jerusalém. Isso é um mistério. Outro dia eu encontrei com alguém que me perguntou, mas um amigo meu já antigo, ele disse, mas Osmar, você acredita nessa história? Eu falei, eu acredito. Porque se fizesse sentido lógico, racional para mim, seria uma projeção mental humana minha. Eu creio porque é completamente ilógico. Porque contraria os meus pressupostos, a minha visão de mundo, meu jeito de entender a vida. Ou seja, primeiro uma virgem, Império Romano, província perdida, que diz o seguinte, eu engravidei, mas homem nenhum me tocou. Foi o Espírito Santo. Daí, essa criança que nasce, ela dizia o seguinte, quando adulta, eu e Deus somos a mesma pessoa. Está falando comigo, está falando com Deus, e quando eu falo, é Deus falando. E esse homem que demonstrou poder através de grandes milagres, inclusive ressuscitou um morto, outros tantos milagres extraordinários, ele é preso, torturado e crucificado, e ele não faz nada. Então essa lógica, você não é Deus? Salva-te a ti mesmo, salva-te a nós. Mas não, ele morre nessa cruz. E ao terceiro dia, ele ressuscita. Então, os pilares da fé cristã, eles estão sobre uma história que é inverossímil. Para os gregos, que pedem sabedoria, isso é uma loucura. Para os judeus, que estão acostumados com um Deus que abre mar vermelho, que derrota os inimigos, um Deus dos exércitos, um Deus poderoso, isso é um escândalo, diz Paulo. Mas para nós, é a sabedoria e o poder de Deus. Mas, ainda assim, é um mistério. Eu não entendo completamente. Eu sou daquelas pessoas que crê, mas tem dúvidas. De vez em quando, mas eu creio, eu sei. Porque se fosse lógico, se fosse, por exemplo, é muito lógico a doutrina da reencarnação espírita. Não, você vem aqui, você erra, você volta, vai pagando seus pecados, um dia você vai ter um upgrade e não precisa voltar mais. Faz sentido até. Mas essa história do Deus homem, do Deus menino, do Deus homem, do Deus na cruz, do Deus que ressuscita e vai para o céu e diz, eu vou voltar, isso é... E é por isso que eu me coloco de joelhos diante de Jesus Cristo. Porque algo me escapa e o que vem é um santo temor que me coloca reverente aos seus pés, dizendo, tu és sim, meu Senhor, eu creio em ti. Bom, a lógica de Deus também é completamente inversa à nossa. Porque a gente vive num mundo conturbado. O mal está dentro de nós e ao redor de nós. E o mal em escalas assustadoras, porque a perversidade humana, quando no poder, é devastadora. Então está aí toda a história da humanidade, os genocídios, o terrorismo, a violência, os desencontros, os assassinatos, as separações, as rupturas, o ódio, e toda essa a corrupção instalada de uma forma endêmica. Então, como é que Deus ia lidar, como é que Deus ia enfrentar todo esse mal que está no mundo e vencer o mal? Primeiro ele manda um menino.
Eu gostaria de projetar 3 imagens aqui do menino Jesus. Porque nós, evangélicos, nós somos iconoclastas. A partir do momento da Reforma, a gente viu aquela veneração, né? Porque, primeiro, a gente não pode deixar de reconhecer o legado incomparável da fé cristã para o mundo das artes. As pinturas, as esculturas, a música, a literatura, a arquitetura. Mas nós, como somos reformados, a gente olha tudo isso como se fosse uma coisa católica, até porque tinha realmente veneração de certas imagens. Mas a arte sacra, a arte inspirada nas Escrituras, a arte inspirada nos relatos bíblicos, ela tem um impacto muito grande na nossa civilização. Eu gostaria de mostrar 3 imagens do menino Jesus. Porque nós tiramos o menino Jesus de toda e qualquer representação, inclusive crente não pode ter presépio em casa porque tem um menino. Isso é um horror. A gente precisa lembrar dessa fragilidade do Deus menino e do Deus na cruz. E essa é uma outra coisa. Depois eu vou mostrar algumas imagens do Deus Jesus na cruz. Então a gente também viu que os católicos tinham muito Jesus na cruz, a gente tirou, ficou com a cruz limpa, claro, ótimo, ressurreição, mas a gente esquece da figura ensanguentada, não tem no nosso imaginário alguma iconografia para apoiar e estruturar a nossa consciência para perceber o que aconteceu. Então, o que aconteceu? Por conta disso, de a gente não entender a fragilidade do menino Jesus, a gente tem essa igreja que é triunfalista, que pula a paixão e vai direto para Pentecostes. Isso é uma tragédia para a igreja brasileira. Pentecostes sem paixão, sem fragilidade, sem quebrantamento. Então eu gostaria de mostrar essas imagens. A primeira, menino Jesus. Um menino se nos deu. Afrodescendente. Minha voz está ficando meio... É? Bonito, né? Ele está saudando-nos. Esse artista, que eu não sei quem é, eu peguei algumas figuras mais contemporâneas, porque tem Botticelli, tem vários, tem Frangélico, tem os ícones bizantinos que mostram, mas eu achei isso de uma ternura, né? E por que a gente não gosta? Porque a gente acha que Maria é muito grande. Claro que ela é grande. Mas é um menino se nos deu, diz Isaías. Seu nome é Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O menino Jesus, que os católicos enfatizam bastante, inclusive a roupa dos padres é uma roupa de criança, aquela tchum. Bebê no colo da sua mãe. Pode mostrar o outro. Mas está faltando um pedaço. Porque essa é a visita dos magos na interpretação desse artista, porque os magos perceberam a grandiosidade do menino e se prostraram e adoraram o menino. Inclusive o outro está meio cortado. Você sabe que... Tá, mas tem um menino ali. Bom, aqui tem uma criança. Gente, eu preparei isso no PowerPoint, eu coloquei num pendrive, eu esqueci o pendrive quando eu cheguei aqui. Daí eu peguei umas outras imagens, inclusive, que não eram as originais, e mandei por WhatsApp pro Fernando, que está tentando agora reparar o meu erro da melhor maneira, mas a culpa foi minha. Tá? O menino caiu. A próxima. Esse é um... Tá bom, um menino. Agora, também
o crucificado a gente não vê, né? Porque todas as nossas cruzes estão vazias. Bota aí o outro. Esse é um retábulo de Grunwald. João e Maria à esquerda, João Batista com um dedo enorme, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e realmente ele está muito desfigurado, porque ele sofreu muita tortura, muita pancada, muita bofetada, coroa de espinhos e o suplício da cruz. Pode mostrar o outro? Eu acho essa imagem de uma beleza extraordinária, porque é a retirada de Jesus Cristo da cruz e o mundo está todo cinzento, mas ele brilha, ainda que morto. É uma imagem extraordinária. E essa última aqui, João da Cruz, depois alguns artistas, Dali, inclusive, que é visto do alto, né? Tá bom, obrigado. E por conta disso, porque a gente não cultiva essa teologia da criança, essa teologia da cruz, o mundo evangélico é uma grande ênfase no poder de Deus. E o Deus de muitos evangélicos é parecido com um Deus do panteão grego, que resolve as coisas na base do tranco, de raio, e vai quebrando tudo pela frente. E aí, esse evangelho embevecido nas nossas expectativas e nossas ambições nos faz com que nós também sejamos tão poderosos quanto ele. Nós decretamos, reivindicamos, uma catástrofe, porque falta a visão do menino e falta a visão do crucificado. O Deus da Bíblia é o Deus da manjedoura e da cruz. E a cruz, ela tem uma simbologia muito forte, porque ela está cravada na terra. Ela entra em contato com o mundo tal como ele é, as nossas paixões, o pecado, o mal, mas ela, ao estar cravada na terra, ela aponta para o céu. E aí, no meio, tem Jesus com os braços abertos, esquerda e direita. Eu também diria também que ideologicamente ele acolhe gente de esquerda e de direita, grupos radicais, ortodoxos, e abre os seus braços para acolher a todos. E no seu centro está Cristo, crucificado. E aí mostra, num certo sentido, a maneira severa com que Deus trata o pecado, porque colocou todos os pecadores nele. Mas também mostra a maneira amorosa como Deus nos perdoa e nos livra do mal, do pecado e da morte. A gente perdeu muito isso, infelizmente. Esse Deus frágil, um Deus que abre mão do seu trono no céu para ser gestado no útero de Maria, de uma mulher. Um Deus que se deixa cuidar por uma mulher, trocando a sua fralda. Isso é loucura. E um Deus que, sendo Deus, se deixa matar na cruz. Pode parecer muito frágil, mas é nessa fragilidade que está o seu poder. É na fragilidade que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque o mal, ele vive com a energia que a gente dá para ele. Quando eu respondo o mal com o mal, vai voltar em dobro. E aí é uma escalada. Mas quando eu respondo o mal com o bem, eu começo a quebrar o ciclo do mal. Essa é a beleza do amor de Deus que vence o mal. Beleza e formosura estão no seu santuário. Há que se poder apreciar isso como algo belo, a criança, a cruz. A beleza de Deus está na sua vulnerabilidade e na sua fragilidade. Porque na vulnerabilidade e na fragilidade que ele assume na cruz todo o mal e responde com grande amor. Naquele dia que Jesus Cristo foi ressuscitado, parecia que finalmente o mal que existe no mundo tinha vencido. Porque ele é um homem que andou durante toda a sua vida só fazendo bem,
amando, curando, ressuscitando, dando de comer e só ensinando palavras de misericórdia, de compaixão e de amor ao próximo. Mas o poder do mal, num complô extraordinário que uniu um dos seus discípulos, uniu a elite sacerdotal, religiosa de Israel, uniu o governo civil de Herodes e uniu o império invasor, conquistador romano, tudo isso junto, como que incidisse naquele momento sobre ele, e ele responde com um grande amor. E na cruz ele quebra o ciclo do mal no universo. Só um grande amor, só a beleza de um grande amor podia vencer o mundo. Essa tese da beleza de um grande amor que vence o mundo está presente nas Escrituras, porque fala de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Força e formosura estão no seu santuário. Está nas palavras de Agostinho, quando ele diz: ó beleza eterna, tarde te amei, tu estavas em mim, eu te procurava fora de mim. E está na história da igreja, num episódio aí no século X, quando o cristianismo tem um grande avivamento na Rússia. Na Rússia, tinha um abade que chamava Sérgio, São Sérgio. E ele, um dos seus monges era Rublev, que pintou aquele célebre ícone da Trindade. E o Sérgio, vendo esse ícone, diz assim: só a beleza pode salvar o mundo, pode se contrapor ao mal. E isso tem um efeito dramático na história da Rússia. São Sérgio é o patrono, é o padroeiro da Rússia, porque ele criou um avivamento muito grande. Ele criou 180 mosteiros, ele foi um educador, ele foi um evangelizador. A Rússia foi evangelizada por esse movimento que dizia: só a beleza de um grande amor pode salvar o mundo. Dostoiévski toma isso aí também, né? No Idiota, quando Hipólito pergunta ao príncipe: mas o que pode salvar o mundo? Ele fala: só a beleza de um grande amor pode salvar o mundo. Então, essa beleza da fragilidade, não está no poder a beleza, está na fragilidade. Sabe por quê? Porque para amar eu preciso me vulnerabilizar. Numa perspectiva de poder, eu não vou amar. Eu preciso vulnerabilizar. Amar significa amar sacrificialmente. A gente acha que amor é um sentimento gostoso, prazeroso, e quando acaba eu troco de pessoa. Não. O verdadeiro amor exige renúncia, sacrifício e compromisso. Não desiste nunca. Ele está pronto para sofrer pelo outro. Então, essa vulnerabilidade, essa rendição de Jesus é o grande ensinamento para a história humana. Porque só a beleza desse amor pode salvar o mundo. A história de Jesus tem a culminância nessa quinta, sexta, sábado e domingo. Na quinta-feira à noite, ele reúne os seus discípulos. Os 12, ele lava os pés dos seus discípulos e parte o pão com eles. Mal ele acabou de fazer isso, eles cantaram um hino e ele foi para o Jardim das Oliveiras orar. Eu imagino que esse jantar terminou às 10, a 1 hora da manhã, mais ou menos, Judas chega com uma escolta romana de 100 homens para prendê-lo. O texto da Bíblia diz que quando eles chegaram, e Jesus olhou para eles, 100 homens caíram. E Jesus disse: não, é chegada a minha hora. Eles se levantaram, prenderam, levaram para o pátio do templo, para o Sinédrio. Ali já foi esbofeteado, foi ridicularizado: você é o Jesus, o rei dos judeus, etc. E aí, claro, os judeus não tinham prerrogativa para condenar alguém à morte, então levaram para Herodes. O julgamento, todas as exigências legais foram usurpadas, ele é condenado. Finalmente, ele é levado a Pilatos. Pilatos
conversa com ele e fala para o povo, não estou vendo mal nenhum aqui, não posso condenar esse homem à morte. O povo gritava, crucificai-o, crucificai-o. Bom, naquele mesmo dia, 3 horas da tarde, ele estava morto na cruz. Eu fico imaginando essa sexta-feira que tudo parecia indicar que o mal tinha vencido. Finalmente, a maldade tinha tido o seu dia de glória. Assassinado um inocente, que nunca tinha feito mal a ninguém, pela perversidade do coração humano. A força da maldade humana, a opressão, a violência, a malignidade civil, religiosa e militar tem a sua grande vitória naquele dia, às 3 horas da tarde. Aí os discípulos estão aterrados, eles fogem. Momentos em que talvez nós possamos nos identificar com os discípulos é quando esse momento em que, na nossa vida, por alguma circunstância fora do nosso controle, desaba sobre nós e nós ficamos sem chão. E aí eu começo a me perguntar, será que vale a pena fazer o bem? Será que o mal é irreversível e não pode ser derrotado? E aí um espírito de desistência começa a tomar conta do nosso coração, começa a ter sentimentos mórbidos. Será que vale a pena dar a sua vida para um ideal maior? E os discípulos, eu fico imaginando, puxa, a gente deixou tudo, a gente viu esse homem fazer milagres extraordinários, como é que tem esse desfecho? Acabou assim. Vale a pena fazer o bem? E essas perguntas continuam no sábado, quando houve silêncio, essas perguntas ficam sem respostas. É interessante isso, porque na nossa existência a gente vai ter momentos de sexta-feira e momentos de sábado. Eu fico como que atordoado, anestesiado, eu não sei para onde ir. E aí eu começo a desconfiar que, será que esse Deus está no controle realmente? Será que ele sabe o que ele está fazendo? Como é que aconteceu isso? Tão trágico, tão doloroso. E ele não fez nada. Quantas vezes a gente pergunta isso? Por que Deus não faz nada? Perdeu o controle? Genocídio, Hiroshima, Auschwitz, perseguição dos cristãos. E aí a gente fica nessa prostração e parece que Deus está morto e sepultado. Passa o sábado, nada. Daí no domingo, como o Sérgio disse, as mulheres vão ao túmulo, encontram o túmulo vazio, porque um poder maior do que a morte e o mal tinha se manifestado. Mas se manifestou na vulnerabilidade, na entrega. Se a gente pensar bem, o mal que existe no mundo, e nesse sentido o diabo é descrito como um leão que ruge, que está pronto para devorar, um predador, matar. Deus manda um menino e um cordeiro para enfrentar o leão. E ele vence, porque não é por força o poder, é pela fragilidade, da vulnerabilidade daqueles que se abrem para amar com o risco de sofrer e não desistir nunca. E aí o mal é vencido. Só assim, não tem jeito. É por isso que Jesus Cristo, para mim, é o meu Senhor e meu Salvador. O poder maior que a vida reverte a morte. E a morte é a morte. É uma das leis da termodinâmica, a entropia, que tudo que tem energia está se dissipando e está acabando. A única coisa que não está sob o poder da entropia é o espírito humano. A Bíblia diz assim que ainda que o meu corpo se desfaleça, ainda que o meu corpo envelheça, fique doente, fique fraco, o homem interior se renova a cada dia. Isso é fabuloso. E ali então, um poder maior que a morte se manifesta no túmulo de Jesus Cristo. Um poder que reverte a morte, a entropia, a impotência. E Deus dá a palavra final do universo. O mal, a morte, o pecado e o diabo têm prazo de validade. Eles foram vencidos. Agora, como é que fica para a gente? Porque a gente está no mundo ainda, não aconteceu isso, né?
Mas a ressurreição de Cristo é como se fosse uma cena no meio da história, do final da história. É como se fosse uma cena no meio do filme, do final do filme. O final é a gloriosa vitória de Deus sobre o mal, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo e um novo reino eterno que virá. Então, essa é a nossa confiança. E quando a gente tem essa confiança, algo extraordinário acontece conosco. Porque esse poder da ressurreição atua em nós também. Quando nós prostrados, derrotados, achando que é o final da linha, sem força para continuar, a gente acessa através da oração, da escritura, da comunidade dos santos, essa força que nos torna novamente cheios de coragem, a gente não perde a ternura, continua fazendo bem e supera aquela dificuldade porque ele venceu. Essa é a nossa história. Então, os filhos da sexta-feira têm a imagem de um Deus impotente, morto. Por isso não tem esperança, não tem coragem, fazem o que lhe dá na cabeça. Deixam de fazer o bem, já que é assim, então também eu vou entrar nessa. Cada um por si. E estão aterrados diante do mal, no primeiro momento, que avança no mundo, e depois eles veem que não adianta fazer nada contra o mal, eles também vão fazer o mal. Essa é a lógica, fácil. O mal não tem consequências, Deus perdeu o controle, então deixa eu salvar o meu. E aí a gente vai sendo tomado por pensamentos, por palavras, por atitudes destrutivas que reduzem a vida. E são palavras, são atitudes sem afeto. Nós somos insensíveis, nós somos duros, nós somos rígidos, nós tornamos desconfiados do outro e a gente começa a perder essa possibilidade verdadeira que existe no coração de todo aquele que crê, que esse amor de Deus foi derramado na cruz sobre o seu Filho e lhe ungiu em obediência e submissão para amar o custo da sua própria vida, também venha sobre nós. E nós nos vulnerabilizemos e estamos prontos para amar o outro, sem exigir perfeição, sem exigir reciprocidade, sem exigir e sem desanimar nunca. Esse amor de Deus com que nós somos amados. Os filhos do sábado têm a imagem de um Deus ausente, que não dá conta, nos deixa sem resposta, sem consolo, a gente se sente abandonado por Deus. Frustrou os meus sonhos. Essa história de muito novo convertido, que fica cheio de gás, e depois vai se tornando burocrático, vai se tornando metódico, e daqui a pouco até perde a fé face ao mal. E aí a gente se torna um crente muitas vezes burocrático, frio, cético. E talvez esse seja o grande problema da igreja nos nossos dias, que a gente perdeu essa paixão e perdeu esse vigor para anunciar que Cristo é a única esperança para a humanidade. Ele se sente até envergonhado, que Deus é o Senhor da história. Ele é vitorioso. Ele deu a sua palavra final no universo, que a morte, o mal não prevalecerão. Porque maior que o poder da morte e do mal é o poder da vida e o poder do amor de Deus. Ele venceu. E através da cruz e da ressurreição, ele derrotou toda a malignidade que existe no mundo, invisível, visível, individual, minha, sua, dos poderes, e de Brasília e tudo. Ele ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, diz a palavra, é vã a nossa fé. E quando nós sabemos que ele ressuscitou, nós podemos também ter assegurado que o último e final inimigo, que é a morte, diante de quem nós trememos e tememos, também foi vencida, e nós estamos aqui simplesmente de passagem, ainda não acabou, nós vamos enfrentar a morte, mas vamos todos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. E aí, então, nas crises da nossa vida, nós temos esse ciclo, sexta-feira, sábado, domingo, até que um dia isso vai se tornar realidade final, mas até lá a gente tem dias de morte, de desilusão, de fracasso, de perda, de depressão,
Tem esse dia que a gente fica sem resposta, atônito, cético, mas tem essa esperança que é renovada a cada vez. Isso está presente nas 4 estações do ano. Tem dias de inverno, isolação, tudo seco, nada brota. Mas daí vem a primavera. Isso é fabuloso, como Deus deixou esses sinais para a gente. E assim a gente vai se tornando pessoas cada vez mais maduras. Quanto mais a gente passar por esse ciclo, mais a gente se amadurece. Mais a gente se torna resiliente, né, que é uma palavra da psicologia. E o verdadeiro cristão é alguém que superou grandes provas na sua vida e não perdeu a ternura e continua confiando. É alguém que tem muitas cicatrizes. Então, quando chega esse domingo de hoje, ele aponta para essa santa, doce e bendita esperança que tudo pode se renovar e que o mal e a morte não são a última palavra. É isso que a gente crê, isso que a gente experimenta na nossa vida. Cristo ressuscitou. Então, na hora má, na hora do abismo, nós nos lembramos que Cristo ressuscitou. E todo esse momento em que a gente fica sem chão, que a terra desaba sobre nós, parece que tudo vai se dissipando, a gente começa a enxergar novos horizontes, a gente começa a ter novamente coragem para viver e esperança. Cristo ressuscitou, meus queridos. Podem apostar a sua vida nele. É isso. Amém.